Aleluia. Isaías 9 diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando reparte os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria o ombro e o cedro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós temos uma mensagem nessa noite, e o título dessa mensagem é a melhor estação. Eita glória! Amém? Irmãos, o profeta Isaías, que nós lemos aqui, ele está falando sobre Jesus, e ele está falando que numa região de Israel, uma região pobre, uma região escura, uma região que foi assolada, ele começa a dizer que essa situação ia mudar. Ele começa a profetizar que ia nascer o Salvador, que ia nascer Jesus, e ele ia nascer naquele lugar, ele ia andar naquela redondeza, e aquele lugar ia receber uma nova estação, um novo tempo, aonde as pessoas daquele lugar, elas seriam felizes, onde as pessoas iam encontrar o Salvador, o Messias, e através disso eles seriam muito felizes. E ele compara que a alegria das pessoas que iam encontrar o Messias, o Jesus, ia ser um tempo tão feliz, tão alegre, que ia ser igual à época a estação mais próspera, mais abençoada, aonde eles trabalharam durante todos os anos, e chegou o tempo da colheita. E no tempo da colheita não podia ficar triste. No tempo da colheita era um tempo de festa. No tempo da colheita era viver a melhor estação, era viver o tempo onde foi semeado, onde foi cultivado, onde foi cuidado, onde foi tirado as ervas daninhas, onde passou por sol, por chuva, por tantas coisas, mas chegou o tempo da colheita. Tempo da colheita, melhor estação, a estação da alegria, a estação de ver coisas novas em Deus. E o profeta começa a comparar que quem encontrasse com o Messias teria uma vida alegre, teria uma vida feliz. E se tem uma coisa, irmãos, que o Evangelho, eu tive sempre uma luta, desde pequeno, é que os crentes eram crentes emburrados. E eu falava, não condiz a gente falar que serve Jesus, que Jesus é alegria, libertação, é cura, é mudança de vida, e a gente viver com uma cara emburrada. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí, vê se ele está emburrado. Dá uma alegria aí, dá um sorriso. Não condiz. O Evangelho é a melhor estação da nossa vida, queridos. Jesus, Ele é tudo na nossa vida. Nós temos que recuperar a alegria da salvação, nós temos que viver isso nas nossas vidas. Quem tem Jesus tem tudo. A gente cantava corinho, quem tem Jesus tem tudo, mas quando chegava na igreja todo mundo emburrado. Então Jesus, irmãos, é a melhor alegria que nós podemos ter, é a melhor estação da nossa vida. Às vezes a gente fica querendo, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não, queridos, a nossa verdadeira alegria tem nome, a nossa verdadeira alegria se chama Jesus Cristo, o Messias, aquele que morreu, viveu, e Ele está voltando para buscar a vida, a sua vida, está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que ser um povo feliz. E eu creio que nos últimos dias da igreja, queridos, não adianta a gente falar que sabe muito teologia, não adianta a gente falar que conhece muitas coisas. O que vai convencer o mundo nos últimos dias é a alegria de servir a Jesus.
Nós vamos terminar a igreja. Eu creio que a igreja vai terminar na terra como ela começou. As pessoas iam para Roma ser os leões, iam comer elas ali, praça pública, queimados. E eles não se entristeciam, eles não falavam, eu vou morrer, não. A história diz que conforme os mártires iam morrendo, o sangue deles derramado contaminava as pessoas em Roma, na Espanha, em todas as regiões. Sabe por quê? Porque eles tinham a alegria de servir a Jesus Cristo. Eles tinham a alegria de morrer pelo Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,16: você sabia que a Bíblia fala para mim e para você sermos alegres? Coloca aí para mim, 1 Tessalonicenses 5,16. Nós temos que fazer o que a Bíblia manda a gente fazer. E o que diz aqui? Agora lê para quem está do seu lado isso daí. Esteja sempre alegres. Veja bem, queridos, a Bíblia não fala que vai dar tudo certo na nossa vida. A Bíblia não fala que a gente não vai ter problemas financeiros, que nós vamos ter problema de enfermidade, que nós vamos ser desprezados, perseguidos, magoados. A Bíblia não fala isso, pelo contrário, a Bíblia fala que nós vamos passar por todas essas coisas. Mas se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina a fazer, é estarmos sempre alegres. É fácil, irmãos, a gente estar sempre alegre? Não é fácil. Mas a Bíblia manda a gente estar sempre alegres. Busque essa alegria, mas não busque essas alegrias nas coisas passageiras. Busque a alegria no Senhor Jesus Cristo. A alegria, a verdadeira alegria minha e sua, é nós sermos cristãos que seguimos ao Senhor. E muitas vezes nós temos que lidar com a aceitação de muitas coisas na nossa vida. Porque se nós não aceitarmos muitas coisas na nossa vida, nós vamos nos tornar frustrados. Pessoas frustradas. E eu fiquei muito tempo frustrado com o meu corpo. Hoje eu estou barrigudinho. Mas antes eu tinha uma barriga negativa. Deixa eu contar para você, a primeira vez que a pastora que cuidava de mim e da pastora Márcia, a gente foi na praia, a primeira vez levou o casal de pastor junto. E eu com o pastor Eliseu fui no vestiário masculino para colocar um short. E coloquei lá um short vermelho. E a pastora Márcia foi se trocar com a pastora Carmen. E daqui a pouco, irmãos, ela orava para Deus dar para ela um marido musculoso. E de repente, quando ela olhou assim para mim, eu vindo com aquele shortinho vermelho, de meia, né, pastor Sidney? O pastor Sidney falava que eu vou na praia de meia, irmãos, branco que nem não sei o quê. E ela olhou e viu aquele corpo saindo do vestuário, andando na praia, começou a vir. Ela fala assim: tem alguma coisa errada, eu não pedi isso para Deus. Mas glória a Deus, a perninha é gambito, um gambitinho, né? Ela falou: tem alguma coisa errada. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus anestesiou o coração dela. E hoje aqui, ó, aleluia. Irmãos, às vezes a gente fica frustrado com o nosso corpo. A gente fica triste. Porque eu gostaria de ser mais magro, gostaria de ser mais gordo, eu gostaria de ter o nariz assim, a orelha assim, o olho assim. Irmãos, a gente tem que se aceitar. Se Deus preparar um dinheirinho, depois você faz uma recalchutagem. Mas a gente não pode se frustrar com o nosso corpo, com o nosso cabelo. E o Espírito Santo falou muito para eu falar sobre isso nessa noite. Parar aqui um pouco e falar. Porque tem muito cristão que não está sendo feliz, porque se olha no espelho e não se acha feliz, fica frustrado. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer curar o seu coração. E Ele dizer para você que você é
a pessoa amada dele. Se ame. Se ame. Não fique frustrado com aquilo que você não tem. Ah, eu gostaria de ter isso, eu não tenho. Irmãos, para com isso. Aceite o que você está vivendo hoje. Busque no Senhor uma transformação, uma vida nova. Jesus é nossa alegria. Porque aonde Jesus realmente chega, irmãos, como nós lemos aqui em Isaías, aonde ele chega, as trevas têm que ir embora. As trevas têm que ir embora, a luz entra, queridos. Esse é o verdadeiro evangelho, do Jesus que transforma. Não é um Jesus Nutella, não. Parece que a gente está querendo viver um Jesus Nutella. Ai. Não, irmãos, Jesus, aonde ele entra, a transformação, a cura. A Bíblia diz, e é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se tem coisas aonde Jesus não está reinando na minha vida, eu preciso conhecer a verdade, para a verdade me libertar. A melhor estação que eu posso ter, estar vivendo, é estar no centro da vontade de Deus. A melhor estação, irmãos, minha e sua, como essas crianças brincando aqui, é a gente estar no centro da vontade de Deus. A melhor estação que a gente possa estar vivendo é estar no centro da vontade de Deus. É não ligando se as coisas estão dando certo ou não estão dando certo. A melhor estação que a gente está, é a gente estar vivendo o propósito de Deus na nossa vida. A gente está no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não estou me corrompendo com o pecado aí fora. Eu não estou me corrompendo com a idolatria do dinheiro. Eu não estou me corrompendo com a pornografia. Eu não estou me corrompendo com a fornicação. Tem muitos casais, namoricos, noivadinhos, que estão vivendo uma vida aí sexual ativa, achando que estão felizes, e a consequência vai vir disso depois do casamento. O melhor lugar para a gente estar é estar no centro da vontade de Deus, queridos. Não é agradar o homem, não é agradar a mulher, mas é estar no centro da vontade de Deus. Porque aonde Jesus está, queridos, transformação acontece. Transformação acontece. O problema meu e seu é um velho problema que começou lá com Adão e Eva. É o problema do engano. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3 diz assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, a nossa luta, sempre quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é contra a serpente, porque a serpente vai aparecer. E não adianta o tempo que eu posso ficar 24 horas por dia orando, queridos, a serpente vai aparecer. Ela vai aparecer e ela vai tentar nos enganar, porque ela é astuta. Ela é astuta, ela vai aparecer. Por quê? Porque depois que ela foi expulsa do jardim do Éden, ela teve que rastejar e comer do pó. Então, como ela se alimenta do pó, que são as coisas da terra, a serpente vai sempre aparecer para mim e para você, para querer que a gente se alimente daquilo que é da terra e não aquilo que é do céu. Pegue isso no seu espírito. Sempre a serpente vai aparecer. E uma das grandes deixas que a gente sabe quando é a serpente, quando ela quer alegrar o nosso coração, quando ela quer bater na nossa costa assim e falar: você está certo, vai viver sua vida, vai ser feliz, você não precisa dar satisfação para ninguém, vai ser feliz. Queridos, isso daí é a astúcia do diabo, porque nós não precisamos de mudança nenhuma aqui da terra para ser feliz, porque nós nos alegramos no Senhor, nós buscamos isso no Senhor.
As coisas aqui da terra é passageiro, mas a serpente, ela vem com uma astúcia, e ela tenta nos enganar, para que a gente venha se alimentar daquilo que é terreno, daquilo que é carnal. Sempre a serpente vai aparecer, para querer tentar tirar a alegria nossa, da nossa salvação, a alegria nossa de servir a Jesus. Sempre ela vai vir com um engano. Você tem que ser feliz, vai aproveitar a sua vida, a vida é tão curta. Não, queridos, a nossa vida não é curta, a nossa vida é eterna. Toda vez que você ouvir, preste atenção, é a serpente. Tantas vezes eu já ouvi: pastor, eu tenho que ser feliz porque a vida é curta. Eu falei: não, queridos, a vida é eterna. Você só vai decidir onde você vai passar a eternidade. Ou você vai passar lá no fogo queimando, ou você vai passar com Jesus. Mas a vida é eterna, a vida não é curta. Você que está querendo tomar um atalho rápido para viver algo na sua vida que não cabe a você. Então nós temos que viver aquilo que é eterno, queridos. Mas tudo aquilo que se alimenta com o pó da terra é serpente, é astúcia, é a serpente querendo que a gente se alimenta do pó dela, do alimento dela. E ela fica no nosso meio, queridos. Você sabia que eu estou pregando aqui agora, mas tem serpente aqui correndo no nosso meio aqui, tentando enganar pessoas? Você sabia disso? A serpente está aqui no nosso meio. A serpente está querendo desvirtuar muita gente. Fala assim: não é bem assim, não. Esse evangelho de santidade era para antigamente. Não, hoje não. Você pode viver do jeito que você quer. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Você tem que ser feliz. Queridos, a nossa verdadeira felicidade se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Tudo que vier parecido com outros enfeites, com outros pacotes, foge porque é serpente, irmão. Foge porque é laço. Fala para quem está do seu lado aí: foge porque é laço, irmão. Foge porque é laço. Foge, querido. Se tem uma coisa que essa serpente quer roubar, é a alegria minha e sua. Você pode ver, irmãos, quando vai ter um casamento, uma festa, vai chegando perto, as coisas começam a ficar truncadas. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que não vai conseguir impedir aquilo, mas ele sabe que ele pode conseguir tirar a alegria. Ele pode tirar a alegria de um casamento, ele pode tirar a alegria de uma festa, ele pode tirar a alegria de um culto, ele pode tirar a alegria no seu trabalho. Você pode perder a alegria de trabalhar, sabia disso? E quando você perde a alegria de ir num lugar, vigia, porque muita gente fala assim: eu perdi a alegria de servir a Deus, eu perdi a alegria, não sei o quê. Vigia, querido, vigia, porque quem perde a alegria, porque está dando a voz para quem? Para a serpente. Porque, irmãos, quem é direcionado pelo Espírito, anda pelo Espírito. Ele percebe as coisas, ele sente as coisas. Hoje de manhã, a Malu, ela ministrou aqui de manhã, no culto da manhã, e ela falou que Deus estava derramando sobre essa casa uma unção de discernimento, queridos. E eu quero profetizar isso nessa noite. O Senhor está derramando uma unção de discernimento sobre a igreja, queridos. Nós temos que parar de receber as coisas de Deus na nossa alma, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O cristão que fica anos e anos dentro da igreja, ele não tem uma vida transformada, porque ele não recebeu o evangelho de Jesus Cristo do seu espírito. Ele ainda quer lidar com as coisas espirituais na sua alma, na sua carne. Então ele se torna o que o apóstolo Paulo diz: crentes carnais. Estão sempre aprendendo, mas nunca há transformação de vida. Por isso todo cristão que você vê que não muda, fica sempre nas mesmas coisas, as mesmas brigas, as mesmas discussões, os mesmos ciclos. Sabe o que ele está fazendo? Ele está conhecendo Jesus apenas na sua alma, mas não no seu espírito. Porque quem anda no Espírito recebe as coisas de Deus no Espírito, e as coisas de Deus no Espírito, ela traz transformação.
Agora o problema do cristão carnal, que recebe as coisas da sua alma, ele se torna religioso. E ele vai criar um monte de regras e um monte de comparação. Então ele sempre vai achar que ele é melhor do que os outros, ele sempre vai ver defeito em tudo. Porque ele anda ainda na sua alma. Ele conheceu Jesus na sua alma, nos seus sentimentos. Então ele estava doente, ele conheceu Jesus, Jesus curou ele, mas ele ficou ali, ele não foi ser liberto no seu espírito, ele não foi conhecer Jesus para ser liberto. Então ele sofreu alguma coisa, algum trauma, alguma coisa, ele conheceu Jesus na sua alma, então ele movimenta pela sua alma. Então quando ele está bem, está tudo bem, quando ele está mal, está tudo mal. Mas o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, ele diz que nós temos que receber o Senhor no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para nós sermos irrepreensíveis. E vamos ser sinceros, a maior luta hoje da igreja de Jesus é ser uma igreja que anda no espírito e não na alma. A maior parte hoje dos cristãos são cristãos almáticos, aonde eles querem alegrar a sua alma, ter os seus prazeres satisfeitos. E todas as vezes que eu quero fazer as coisas segundo a minha vontade, eu estou almático. E quando eu estou almático, só tem uma saída: eu preciso morrer. A minha alma precisa morrer. Por isso que lá em casa, quando começam algumas coisas, a gente ouve às vezes um do outro: você está muito almático. Você está muito almático. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós não podemos andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. E como que a alma faz? A alma tem que morrer, e o Espírito tem que estar sobre a nossa alma. Nós temos que ser dominados pelo nosso espírito e não pela nossa alma. E aí se tornamos o que o IBGE está dizendo, que para cada um cristão que está dentro da igreja, tem um lá fora desviado. Mas por quê? Porque apenas conheceu Jesus na sua alma. Crentes almáticos, crentes que não querem deixar o Senhor trabalhar. Mas nessa noite, queridos, eu creio que o Espírito Santo de Deus está querendo levar o nosso nível, para a gente entrar no lugar em Deus e dizer: Senhor, cura a minha alma e transforma o meu espírito. Porque a alma traz religiosidade, mas o Espírito traz transformação e revelação de quem Ele é. Quem anda no Espírito, irmãos, não é julgado, porque ele discerne todas as coisas. Mas quem anda na alma, ele está sempre julgando, ele está sempre julgando todas as coisas. E é perigoso a gente andar na alma. Hebreus 12, 16 e 17 vai falar a história de um jovem que tinha muita promessa de Deus. Hebreus 12, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Queridos, isso é o que está escrito em Hebreus, traz uma preocupação muito grande para os nossos corações. Porque o escritor de Hebreus fala, ele chorou, ele se arrependeu, mas ele não encontrou, como é que é aqui? Porque ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele herdou a bênção, mas ele fazia das coisas dele da maneira que ele queria. Ele era o primogênito, ele tinha direito da herança, mas porque ele teve fome, ele vendeu o direito de primogenitura. Queridos, eu e você temos a bênção do Senhor, e nós não podemos vender esse lugar, nós não podemos trocar esse lugar que nós temos em Deus. Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais.
Sabe o que significa isso? Eu não preciso fazer campanha para adquirir as coisas aqui da terra. Eu não preciso fazer campanha para querer mudanças. Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Olha para quem está do seu lado e já declara para ele: você é vencedor já em Cristo Jesus. Tudo que você precisa, você já está reinando com Cristo nas regiões celestiais. E nós temos que ter posturas de homens e mulheres de Deus que não negociam o direito de primogenitura. Nós somos filhos do Senhor. Mas Esaú não obedecia a ninguém. E aqui eu quero falar sobre 4 Is. Primeiro I, inflexível. Se eu e você somos inflexíveis diante do dia a dia, das nossas lutas, se nós somos pessoas que somos inflexíveis, nós precisamos de uma conversão no nosso espírito. Segundo I, intolerante. Irmão, se tem um lugar que nós temos que ser, é tolerante dentro da igreja, dentro da nossa casa. Sabe quantas famílias que é intolerante com seus filhos, marido com a mulher, mulher com o homem? Às vezes lá fora, que nem conhece as pessoas, ela tolera muitas coisas, mas dentro de casa ela não tolera nada. A intolerância é algo religioso na nossa vida. A gente pode falar que conhece o Senhor, mas se nós somos intolerantes, nós precisamos de uma conversão genuína no nosso espírito. Terceiro I, inegociáveis. Tem pessoas que tem que ser tudo do jeito dela, ela não negocia nada. Irmãos, e como que um casamento dá certo se a gente não negociar? Fala a verdade. Ei, reverendo Marquinho, como que dá certo um casamento se não tiver negociação? Lá em casa é uma negociação, irmãos. Ela gosta de comer peixe cru e eu gosto de churrasco. Então um dia ela, um dia eu. A gente tem que negociar. Nós negociamos também. Um dia ela está certo e no outro dia também, irmãos. Você tem que ser negociante, irmãos. Quem manda lá em casa sou eu. Mas eu negocio isso também. Irmãos, quem é casado aqui sabe o que eu vou falar. Você prefere ser feliz ou ter razão? Tem alguém casado perto de você? Não pergunta para o seu marido, para sua mulher, não. Pergunta para outro. Para dar Pergunta para ele assim: você quer ter feliz ou ter razão? Ou ter razão? Inegociável, irmãos. Quem é inegociável não recebeu o verdadeiro Jesus do seu espírito, ainda está na alma, cheio de razão, cheio de domínio, quer ter domínio sobre as situações. E o quarto, imaturo. Tem muita imaturidade ainda no meio cristão, muito mimimi, muita coisinha. Irmão, sofri, irmão, eu sofri, igual a Mari, ela falou ontem lá no Casados para Sempre, eu lembrei da minha história. Eu casei, irmãos, e eu esperava todo dia, e eu via assim: Juninho, lindinho, eu te amo. Eu aprendi até em japonês como eu falei te amo. Era achiteiro. E aí toda noite eu esperava, né, irmãos? Ela vai falar eu te amo, né? Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Nossa, você nunca fala que eu te amo. Vai se converter, você precisa de Jesus.
umas imaturidades que vai entrando na nossa vida, irmãos. Quando a gente vê, a gente está velho, imaturo, achando que a nossa felicidade está na mão do outro. E aí a gente apanha pra caramba. A gente apanha pra caramba, sabe por quê? A gente fica esperando ainda, tapinha nas costas. A gente fica esperando ainda que os outros vejam o que a gente está fazendo. E quando os outros não veem o que a gente fica fazendo, a gente não acha que não está sendo reconhecido. E Jesus não quer que a gente seja reconhecido com as coisas aqui da terra. Aí a gente apanha pra caramba, irmão. E o problema, irmãos, não é apanhar. O problema é continuar no erro. O problema é continuar ainda esperando as coisas daqui da terra, sendo cristãos imaturos. Irmãos, mas eu tenho uma expectativa, eu estou gerando uma expectativa em Deus nesses dias, que Deus está querendo levar a gente num lugar, queridos, numa maturidade, num entendimento, sabe? A gente, sabe, não a gente se tornar frio, mas a gente se tornar pessoas movidas pelo Espírito, da gente ter o discernimento daquilo que é da terra. A terra está querendo me alcançar, a terra está querendo corroer o meu coração, e eu tenho que andar pelas coisas do Espírito, eu tenho que andar pelas coisas que realmente importam, pelas coisas que são eternas, queridos. Sabe, tem muitas coisas na nossa vida, relacionamentos, crescimento, muitas coisas estão barradas, sabe por quê? Porque ainda existe muita imaturidade no nosso coração, e aí o Senhor está querendo nos decepcionar em algumas coisas para a gente crescer, para realmente Ele trazer aquilo que é necessário para esses dias. Vamos ser sinceros, irmãos. Tem muitas coisas que a gente não está preparado ainda por causa da nossa religiosidade, porque a gente ainda é inflexível, intolerante, negociável e imaturo com muitas coisas. Sabe, tem muitas coisas que eu sinto no meu espírito que Deus ainda não fez na minha vida e não fez dessa igreja ainda, por causa desses 4 Is, porque ainda existe inflexibilidade, intolerância, pessoas inegociáveis e imaturas com aquilo que Ele vai fazer. E o Senhor está querendo apresentar para mim e para você a melhor estação para a gente viver. O Senhor ainda, Ele quer apresentar para mim e para você um Jesus que Ele é suficiente para todas as nossas dores, para todas as nossas frustrações, porque Jesus não é algo externo, Jesus não é um crucifixo, Jesus não é uma tatuagem, Jesus não é um piercing, Jesus é algo que preenche o nosso interior. Jesus está querendo nos levar a ser uma igreja madura, que não depende de fatores externos. Jesus está querendo levantar uma igreja que não conheça Ele na alma, mas conheça Ele no Espírito. Jesus está querendo nos despertar, assim como Ele despertou aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, saindo debaixo de uma palavra, ficar em Jerusalém, mas 2 discípulos estavam saindo fora do propósito de Deus, e eu e você temos essa facilidade de sair fora do propósito de Deus, e para qualquer coisa a gente sai de Jerusalém e a gente encontra um caminho de Emaús, a gente sai com facilidade. Mas glória a Deus pelo amor dEle, como nós cantamos aqui nessa noite, porque Jesus sempre vai encontrar no meu caminho de Emaús, e Ele vai se apresentar para mim e para você, e Ele vai dizer: volta para o propósito, volte para a melhor estação, volte para a melhor estação. Jesus, Ele sempre vai se apresentar para mim e para você. E Ele se apresenta para mim e para você, às vezes de uma forma inexplicável. Ele se apresenta de uma forma que a gente às vezes fala: meu Deus,
Como eu não vi isso antes? Nós temos que voltar novamente para Jerusalém, porque em Jerusalém está a verdadeira estação, a melhor estação da nossa vida, querido. Jerusalém era o início de algo grande que Deus queria fazer. Voltar para Jerusalém, para um lugar de cura. E para eu encerrar rapidamente, eu quero falar sobre 5 preceitos para vivermos a melhor estação da nossa vida. Está em 2 Coríntios 13, de 11 a 13. Se prepare, porque está vindo uma unção de alegria sobre a sua casa, querido. Um vai olhar para a cara do outro e vai dar risada. Você está rindo por quê? Não sei, eu estou rindo. Tem uma unção de alegria para ser derramado sobre a nossa casa, assim, sobre o nosso trabalho. O seu trabalho, queridos, não vai ser mais pesado. Escute o que eu estou dizendo. Está vindo uma unção de alegria sobre aquele lugar, porque você vai entender que a sua alegria não é o seu trabalho, sua alegria é o Senhor Jesus. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Ele está se despedindo da igreja, ele está encerrando ali. Aí ele vai deixar o conselho, ele fala assim: procure aperfeiçoar-se, console uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo, todos os santos saudam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos. Sinta alegria, tenha contentamento, tenha prazer. Mas está difícil. Mas é no Senhor. Senhor, eu quero me regozijar na sua vontade. Irmãos, muitas vezes na minha e na sua vida, fazer a vontade de Deus imediatamente não vai ser alegre, não vai trazer alegria, porque nós vamos brigar a nossa alma com o nosso corpo. Vai ser uma briga do nosso corpo com a nossa alma. Então, quando o Senhor está querendo algo e a gente fala: eu não estou alegre, eu não estou feliz, eu não sei o que lá, sossega, descansa em Deus, porque Ele está trabalhando no seu espírito. Ele não quer deixar sua alma vencer mais uma vez, porque nós vivemos de ciclos, e os ciclos não podem se ficar repetindo na nossa vida. Não estou mais feliz, volta o ciclo, começa tudo de novo. Não estou mais feliz, volta, e a gente fica tonto, fica cambaleando. E nessa noite o Senhor quer nos curar, queridos. O Senhor não quer mais que você repita ciclos de infelicidade. Quantas coisas você já começou, quantos ciclos você já começou, e os dias se passaram e voltou tudo de novo. E o Senhor quer romper esse ciclo na minha e na sua vida. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer fazer a gente desfrutar o futuro. Profetiza para quem está do seu lado aí: você vai desfrutar o futuro, querido. O seu futuro não vai ser de pesar, você vai desfrutar o futuro. Você vai desfrutar o futuro, você vai desfrutar o melhor da terra. Não estou dizendo que você não vai sofrer, não estou falando que você não vai passar por lutas, por dificuldades, mas eu estou dizendo que você vai desfrutar o futuro. Segunda coisa que Paulo fala no que nós lemos aqui: aperfeiçoar-vos. E eu fui buscar aqui o que significa essa palavra nesse texto, e ele está dizendo assim: é restaurar a posição antiga. Treina bem o dedinho aí.
faz assim, ó. Deus vai restaurar muita coisa que você perdeu, querido. Deus vai fazer você restaurar muita coisa que você perdeu. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, queridos? Para mim e para você, queridos, não existe perda. Para mim e para você, às vezes existe coisa que nós deixamos por um tempo, mas o Senhor é aquele que restaura. Ele traz novamente a posição antiga. Eu pregava, eu ministrava, eu cantava, e hoje eu estou no banco. Eu quero dar uma notícia para você, querida. Você é um homem, uma mulher de altar. O Senhor vai restaurar a sua posição antiga. Eu fazia isso e aquilo, e olha o que eu estou fazendo hoje. Eu tenho uma notícia para dar para você, queridos. O Senhor vai restaurar a sua posição antiga. Eu trabalhava numa empresa lá, e hoje eu estou ganhando a metade do que eu ganhava. O Senhor vai restaurar a sua posição antiga. Correndo. Terceira coisa, consolai-vos. Aqui pega, irmãos. Porque aqui pega, sabe por quê? Porque quando a gente vê alguém sofrendo no meio da igreja, a primeira coisa foi assim: está em pecado. Deus está pondo a mão dele. Pecou. Deus está colocando a mão nele. Desobedeceu. Deus está pesando a mão. Irmão, a gente virou crente feiticeiro. Mas o apóstolo Paulo fala assim: a gente tem que consolar. Sabe o que é consolar, queridos? É você ter um consolo por aquela vida. É quando você vê alguém que está triste, desanimado, pecou, desviou. É você ir lá e falar assim: vem cá, queridos, olha, Jesus restaurou a minha vida, e Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode começar tudo de novo. Sabe, a gente consolar o coração do outro. Você pode consolar o coração de quem está perto de você aí nessa noite? Você pode consolar o coração de quem está perto de você aí nessa noite? Console o coração dela. Sabe, quando a gente verdadeiramente encontra Jesus na nossa vida, no nosso espírito, a gente para de julgar as coisas e a gente começa a consolar. A gente tem empatia, se colocar no lugar do outro. Aquele pastor lá pecou. Não, irmãos, misericórdia. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que consolar aqueles que caíram. Quarto, sede do mesmo parecer. Aqui entra porque muitos ministérios não prosperam, em muitas casas e muitos trabalhos, porque não tem o mesmo parecer. Sabe, o mesmo parecer, queridos, é a gente ter o mesmo propósito. É na mesma casa, pela mesma causa. Porque onde existe divisão, reino dividido não prospera. Tem muito casamento que você senta 5 minutos, você começa a ver que cada um puxa para um lado, e alguém vai ter que ceder. Porque enquanto cada um estiver puxando por um lado, irmãos, não vai prosperar, não vai viver a melhor estação da vida. Como que uma família, um casamento vai dar certo, vai viver a melhor estação do que Deus tem? Se cada um está puxando de um lado, não tem o mesmo parecer. E para encerrar, número 5, o apóstolo Paulo fala: vivei em paz. Irmãos, é fácil viver em paz, não é? Porque a coisa que a gente mais gosta é soltar uma palavrinha contrária. Irmãos, eu sou italiano, e como é terrível, irmãos. Quem é italiano aqui, descendente italiano? Oh, meu Deus do céu, é terrível. Porque você pode estar vendo um negócio bom, você não vai falar aquilo que é bom, você vai procurar um negócio que não está dando certo. Você vai comer uma macarronada deliciosa, você vai colocar a culpa no queijo ralado. É um costume, irmãos. Mas nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós temos que mudar. Nós temos que ser transformados, nós temos que viver em paz. Nós temos que buscar a paz.
Nós temos que buscar a paz no meio ambiente, não tacar fogo. Mas parece que a gente anda mais com uma bisnaguinha cheia de gasolina, querendo tacar fogo. Não, nós temos que buscar a paz. Irmãos, eu vi hoje um negócio tão bonito. Minha irmã está aqui, eu não vou falar quem é. O marido dela está se achegando também no Evangelho. E ela disse assim: pastor, meu marido é uma benção. Enquanto tem lugar que as mulheres se reúnem para lavar roupa suja e falar dos maridos, eu não tenho que falar do meu marido. Meu marido é uma benção, ele é organizado, ele é carinhoso, ele é prestativo. Eu falei: que coisa linda, irmãos, falta isso no nosso meio. Falta isso no nosso meio, a gente olhar pelas características dos nossos irmãos. Sabe, há uns anos atrás me convidaram para pregar numa quadrangular lá em Boituva. E um pastor muito humilde, uma igreja que estava começando, hoje, glória a Deus, eles estão grandes lá em Boituva. E eu cheguei lá, e ele começou assim para mim: faz favor, pastor Júnior, esse aqui é o Vinícius. Prazer, Vinícius. Pastor Júnior, o Vinícius tem um coração do tamanho do mundo, ele é uma bênção. Pastor Júnior, esse aqui é o Bruno. Pastor Júnior, o Bruno é demais, pastor Júnior. Nossa, o Bruno, ele tem um coração, ele é prestativo, ele é isso, ele é aquilo. Deus abençoe. E ele foi apresentando todos os obreiros da casa dele. E ele começou a dizer assim, o que a pessoa tinha. Ele não falava assim: ele chega atrasado para o culto, ele isso, aquilo, não. Pastor Júnior, olha, só Deus sabe que eu passo nessa casa. Sabe o que ele começou a fazer? Um por um. Sabe aquele irmão ali? Ele vem abrir a igreja 4 horas da tarde para ensaiar. Sabe aquela irmã ali? Aquela irmã vem antes para lavar o banheiro. Ele começou a ver o que cada um tinha de melhor. Ele começou a ver. Eu falei: Jesus, eu preciso aprender com esse homem. E vamos ser sinceros, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes a gente fica tão focado naquilo que não está dando certo, naquilo que a gente esperava. E aí, por aí a gente vê como que a gente precisa conhecer Jesus no nosso espírito. Porque Jesus, Ele acredita em mim, em você, mais do que nós mesmos. Jesus olha para mim e para você, não no que nós somos hoje, mas no que nós vamos nos tornar amanhã. Será que você pode pegar na mão de quem está do seu lado e colocar ela de pé? Profetize para ela: a melhor estação da sua vida pode começar hoje. Profetize para ela: a melhor estação da sua vida pode começar hoje.